ecce rextus venit sedens super asinam. Exulta, povo de Deus, o vosso rei vem a vós, sentado, cheio de misericórdia, num jumentinho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós recordamos, portanto, a entrada triunfal de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Por isso o padre vinha mencionando no início da Santa Missa. Hoje nós vivemos um misto de alegria jubilosa, mas também de comovida contrição. Se nós nos lembramos e os ramos estão aqui para justamente nos trazer à memória aquele feliz episódio onde nosso Senhor entrava na cidade e era proclamado rei. Ao mesmo tempo, o Evangelho da Santa Missa nos lembra que o trono de Jesus não é senão o trono da cruz, onde ele morre crucificado violentamente por causa dos nossos pecados. Alegria, contrição e tristeza. Esse é o espírito da Semana Santa para nós. A alegria de nós termos um Deus que não se julgou usurpação, considerar-se de fato como Deus na sua natureza divina, mas se fez servo, escravo, igual a nós, homens, para a nossa salvação, para sofrer e morrer por nós e ligar novamente o céu e a terra, recuperar-nos a amizade com Ele. Por tudo isso foi que Ele sofreu. Mas, meus amados irmãos e irmãs, depois de cumprirem-se todas as profecias, depois que nosso Senhor tinha pregado, depois que Ele tinha feito os seus muitos milagres, tinha provado a sua divindade, depois de tudo isso completo, nosso Senhor deixou-se aclamar rei. Se outrora ainda não completadas todas as profecias, se ainda não terminada a sua pregação, nosso Senhor fugiu da aclamação popular, e de fato nós escutamos, não tem nem muito tempo, depois de Jesus ter multiplicado 5 pães para 5.000 pessoas, tentaram fazê-lo rei naquela ocasião, nosso Senhor fugiu daquelas aclamações. Ainda não tinha terminado o seu ministério, ainda não era oportuno. Outrora também, expulsando os demônios, nosso Senhor imperou sobre eles, ordenou a eles que emudecessem os próprios demônios e não confessassem a sua divindade, não proclamassem a sua divindade para os seus ouvintes, para aqueles que viam aqueles milagres, para que não se exaltasse a multidão e não o proclamassem rei, porque ainda não era chegada a hora. Agora sim, meus amados irmãos e irmãs, terminadas todas as profecias, exulta, filha de Sião, conta para nós, o profeta, o vosso rei vem a vós, cheio de misericórdia, sentado num jumentinho. E nessa ocasião, quando nosso Senhor sabe que vai entrar em Jerusalém para sofrer e morrer por nós, ele se deixa aclamar rei. E assim canta o povo, bendito que vem em nome do Senhor. Ao aproximar-se da cidade, grande multidão veio ao encontro do Senhor. Dentre eles estavam não só os cidadãos, grande multidão estava ali para a festa da Páscoa, muitos turistas, muitos gentios, muitos que vinham para observar ou como curiosos para ver aquilo que Jesus faria, porque já tinham escutado a sua grande fama que se espalhava. Muitos, meus amados irmãos, estavam ali para celebrarem a Páscoa judaica, que se faria naquela semana, durante aquela semana. Mas também estavam ali grande quantidade de soldados romanos para conter a multidão, para organizarem as coisas, e também porque temiam uma revolta incitada pelo próprio Jesus, que se proclamava rei dos judeus. Grande era a multidão naquele episódio, naquele tempo, meus amados irmãos. Em todas as ocasiões anteriores, nosso Senhor tinha rejeitado o falso entusiasmo do povo. Saiu dos holofotes, daquela publicidade, evitou tudo que mostrasse os sinais de exibição. No entanto,
nessa entrada em Jerusalém, nosso Senhor sabe que tudo será consumado para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, e se deixa aclamar. Tanto é assim, tamanha é a surpresa, meus amados irmãos, que os fariseus chegam a dizer: vede, nada adiantou do que fizemos, pregamos contra ele, mas olhemos só, a multidão vai após ele sedenta. Assim, tudo se opunha ao que era habitual na vida de Jesus. Se antes frustrara o entusiasmo do povo, agora ele os estimulava, porque chegava a sua hora. Agora era o momento de fazer a última afirmação pública da sua divindade. E o que o povo realmente aclamava era a divindade de Jesus. Bendito aquele que vem, que nos é mandado do alto. O povo repetia aquela saudação angélica, o canto angélico que se tinha escutado no céu no dia do nascimento de Jesus, no Natal. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E assim cantavam, imitando os anjos, porque agora que se ligaria novamente o céu e a terra, agora se fariam novas todas as coisas, agora nós seríamos redimidos dos nossos pecados, entraríamos novamente em comunhão com Deus. E nosso Senhor era aclamado. Muitas pessoas, naquele episódio, naquele feliz episódio, colocavam os seus mantos no chão, aclamando a messiandade, a divindade, até mesmo o reinado de Jesus sobre eles, colocavam os seus mantos para que Jesus pudesse passar. Quem não tinha manto colocava ramos no chão e acenavam para ele, o louvavam com esses ramos, com essas palmas, que significam a vitória que nosso Senhor vinha conquistar sobre o mal, sobre os nossos pecados, sobre as nossas vidas, reivindicando novamente as nossas almas. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Repetiam a canção dos anjos, aquele povo. Mas nosso Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, não nos enganemos. Ele tudo podia antever, tudo podia já ter presente aos seus olhos. Sabia que aqueles hosanas, sabia que aquelas saudações, logo, dentro em breve, e muito breve, num período de 5 dias apenas, se transformariam em crucifica-o, fora com ele, caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Muito rápida foi a queda daquele povo. Não seja assim nas nossas vidas. Aqueles mesmos que aclamaram Jesus no domingo de Ramos, num dia como hoje, pouco tempo depois, levada pela opinião pública, incitados pelos malfeitores, pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos pecadores, gritaram contra Jesus: crucifica-o, fora com ele. Não temos outro rei senão César, que nos faz escravos. Assim fazemos nós muitas vezes nas nossas vidas, quando preferimos ser escravos dos nossos pecados e dos nossos vícios, a colocarmos a nossa vida diante de Deus, para que Ele nos lave, para que Ele nos liberte dos nossos maus costumes, das nossas imoralidades, dos nossos vícios. Que não seja assim nas nossas vidas. Dentro de pouco tempo, durante o período dessa semana, nós somos convidados, e a igreja faz esse apelo para nós: exulta, filha de Sião, exulta, povo de Deus, o vosso rei vem a vós, cheio de misericórdia, montado num jumentinho, não quer exercer poder sobre nós, não quer nos subjugar, não quer nos escravizar, quer apenas o nosso amor. E ele vai abrir o peito, vai abrir os braços, vai rasgar, deixar rasgar-se o seu coração no alto da cruz, justamente para nos trazer até ele, para que nós todos sejamos levados à sua graça. Dentro de poucos dias, nós também somos chamados a acompanhar Jesus na sua via dolorosa, na sua via crucis. Na Semana Santa, que encaminha a nossa vida para o céu, muitos foram que naquele tempo acompanharam Jesus, ou que quiseram ver o final trágico que levaria. Nós podemos nos lembrar dos fariseus que gritaram fora com ele, que queriam que nosso Senhor fosse levado cruelmente à morte, porque as trevas
não suportam a luz, porque os maus não suportam os bons, porque aqueles que são pecadores não suportam que os santos constranjam as suas vidas. Esses foram os que acompanharam Jesus, mas que gritavam contra ele, que desejavam ver ardentemente o seu sangue derramado. Existem também aquelas santas mulheres que acompanharam Jesus contritas, arrependidas, que choravam pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos, que não tinham medo, apesar de frágeis que eram, não tinham medo de manifestar o seu amor por nosso Senhor, de manifestar contrição pelos pecados do mundo, e não se acovardaram. Podemos também talvez acompanhar nosso Senhor como Pedro, que de longe e cada vez mais longe, procurava ver o fim de Jesus. São Pedro, meus amados irmãos e irmãs, prometeu que daria até mesmo sua vida por nosso Redentor. Levado pelo entusiasmo, confessou Jesus como Rei de Israel, Filho do Deus Altíssimo. Chegou a dizer que a quem será que nós poderíamos ir, se não só a Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Mas na hora da aprovação, no momento da aprovação, negou Jesus 3 vezes e passou a segui-lo somente de longe. Colocou-se em más companhias e acabou por negar Jesus 3 vezes. Esse era o princípio dos apóstolos e talvez seja assim também nas nossas vidas. Não, meus amados irmãos, mas também havia Madalena, a penitente, aquela pecadora de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios, mas porque muito amou, muito a ela foi perdoado. E também ela que caminhou seguindo Jesus com sua cruz, chegou até os pés do Calvário e com suas lágrimas de contrição foi fiel, apesar da sua fragilidade. Houve também, meus amados irmãos e irmãs, a Santíssima Mãe de Deus, toda pura, toda santa, imaculada, que permaneceu de pé aos pés da cruz de Jesus. Certamente, nós não vamos acompanhar nosso Senhor durante essa semana com a idoneidade, com a santidade, com a pureza da Santíssima Virgem Maria, porque nós, pecadores, todos que somos, temos muito que nos arrepender. Mas talvez nós podemos segui-lo como Madalena, talvez nós podemos segui-lo também como o discípulo amado, São João, que depois de um momento de fraqueza no Horto das Oliveiras, fugiu da presença do Senhor, fugiu com medo de morrer também, mas logo depois se põe a caminho naquela Via Crucis, seguindo Jesus, sem medo de ser reconhecido como seu discípulo, e permaneceu aos pés da cruz. Foi digno de receber Nossa Senhora por mãe, a maior herança que Jesus podia deixar para ele, e assim foi fiel ao Senhor, também nas nossas vidas. Hoje, esse episódio se repete para nós. Aquilo que nosso Senhor fez na qualidade de Deus, na sua natureza divina, entrando na eternidade, na sua humanidade, perdura para nós, porque Deus não está preso ao espaço nem ao tempo. Isso repete-se nas nossas vidas para a nossa salvação. E assim nós somos convidados a caminharmos nessa Via Crucis também. A Via Crucis que salvará as nossas vidas. Qual será a nossa atitude? Hoje nós gritamos hosanas, hoje nós damos vivas, hoje nós balançamos ramos, mas será, caríssimos irmãos e irmãs, que tão logo nós sairmos da igreja na primeira oportunidade, no primeiro encontro que nós tivermos com uma pessoa do mundo, talvez, ou com a opinião pública, será que nós não nos acovardaríamos como Pedro e negaríamos Jesus, o mesmo que se entrega para nós na hóstia consagrada? Será que nós, como Pedro, talvez não nos colocássemos tão logo saíssemos daqui em más companhias, dispostos a negar Jesus, a negar aquilo que nós viemos aqui confessar? Será que nós, movidos pela opinião pública, movidos pela maldade do mundo, que quer cada vez mais sufocar os bons, sufocar a virtude, praguejar contra os bons, contra os santos de Deus, será que nós tão logo chegando na presença deles, não gritaremos também contra o Senhor, crucifica-o, fora com ele?
não temos parte com ele, caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Meus amados irmãos e irmãs, repete-se para nós, que nós nos proponhamos a fazer esse caminho com contrição, com verdadeiro desejo de conversão, que essa seja a melhor Semana Santa de nossas vidas. Daqui saiamos com o verdadeiro propósito de acompanharmos o Senhor, se preciso for, carregando a nossa cruz em direção à morte para morrermos com Ele. Como Tomé, aceitando o convite de Jesus para chegar a Jerusalém, para voltar a Jerusalém, mesmo com a emergente oposição contra ele, disse para os apóstolos, convidou os apóstolos, vamos e morramos com ele. Vamos, meus amados irmãos, exultemos, filhos de Jerusalém, filhos da cidade santa de Deus, da Santa Igreja. Vamos, morramos com o nosso Deus, que nos vem hoje, cheio de misericórdia, montado sobre um jumentinho. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, a graça de nós alcançarmos a nossa conversão, a santificação das nossas almas e a futura glória do céu. Se nós nos dispusermos a sofrer com Ele nós reinaremos, com Ele nós ressuscitaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paixão de Cristo. Confortai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.